Muito bom dia a todos, sejam bem-vindos ao programa Conexão aqui na TV Capital e a gente hoje vai falar um pouco mais sobre conexão. A ideia desse programa é trazer para você essa ideia, né, de que você pode se conectar com novas pessoas, com novas frequências e gerar novos resultados. E hoje, como é de praxe, a gente trouxe um grande convidado aqui para estar falando com a gente, Leonardo Prado. Olá, Rodrigo. Olá, pessoal. É um prazer estar aqui e muito obrigado pelo convite, fico muito feliz. Show de bola. O Leonardo, que hoje ele é proprietário da Prado Imóveis, ele vai contar um pouquinho para nós da sua jornada no mundo do empreendedorismo. Não apenas dentro do mercado imobiliário, mas também como que ele é hoje, como que ele gera os resultados que ele tem hoje para outras pessoas. Porque quando nós falamos de conexão e nós falamos de resultado, nada mais é do que do resultado que nós geramos para a vida de outras pessoas. Então, para a gente poder começar aqui sem mais delongas, Leonardo, eu queria te pedir para você se apresentar para o pessoal, contar um pouquinho aí da sua história para a galera. Maravilha. Meu nome é Leonardo, eu sou empreendedor do mercado imobiliário e eu tenho 8 anos de carreira, 5 anos como empresário, onde eu fundei a Prado Imóveis. Hoje sou proprietário de 3 empresas dentro do mercado imobiliário, uma empresa de crédito, uma empresa de construção e a de vendas, que é o que eu amo, que é vender, é me conectar com pessoas, realmente ajudar as pessoas a conquistar o primeiro imóvel ou fazer um upgrade na vida, né? E adquirir um próximo imóvel. Show de bola. Isso aí. Me fala um pouquinho. Mas eu acho que aí o mais interessante que é o seguinte, quando as pessoas estão lá de casa assistindo a gente, aí quando a gente pega e fala, não, a gente tem isso de empresa, nós já temos isso de resultado, as pessoas olham e falam, poxa, caiu de paraquedas, caiu do céu, né? Veio de uma família rica. Ou eu queria que aqui, Léo, a gente deixasse essa essência bem clara para as pessoas. Da onde que veio o Léo realmente? Quem era o Léo antes de todo esse sucesso que é hoje? Maravilha. Perfeito, legal, pessoal. Eu vim de família muito humilde, cresci assim, em uma família de pais separados. Eu vou contar do início porque eu acho que é interessante. Perfeito. Eu com 5 anos de idade, basicamente eu ficava o dia todo na rua. Porque pais separados, a situação não era muito boa e eu ficava caçando carambola, goiaba, manga para ter o que comer. Realmente faltava comida em casa. E aí então eu fui morar com meu pai, né? Infelizmente minha mãe assim não pôde tá cuidando da gente naquele momento, estava passando um momento difícil. Então meu pai pegou e dali eu também não tive uma infância assim com tudo, né? Sempre o que a gente tinha era que meu pai corria muito atrás da educação e também corria atrás ali de não deixar faltar o que comer em casa. Mas a gente foi crescendo, a adolescência, eu morava em Lusiânia, uma cidade que na época era muito perigosa, igual Ela assim, já foi considerada a mais perigosa do mundo, né? Do mundo. Maior taxa de mortalidade juvenil do mundo. E assim, era bem na época. Então, tinha tudo isso em volta, né? Mas aí nesse período, passei por alguns períodos difíceis lá nessa cidade, até que eu resolvi vir para Goiânia. Quando, meados ali de 2008, 2009, foi quando eu decidi vir para Goiânia, tive algumas mudanças assim, Deus mudou algumas coisas na minha vida, eu era adolescente, precisava tomar essas decisões e do nada decidi vir para Goiânia para ajudar a minha mãe, que estava passando um momento muito difícil, e também para entrar no mercado de trabalho, porque eu trabalhava lá, mas era assim, era bem difícil, entendeu? Os trabalhos, era difícil arrumar emprego, quando você arrumava, a remuneração assim, era muito baixa. Então, eu resolvi vir para a capital. Então, chegando aqui, eu tive a oportunidade de, no mesmo dia... essa parte da história é bacana, pessoal, porque assim, tem muita gente que fala que não tem oportunidade, já vi pessoas que estão há anos procurando emprego, mas de que forma que você procura? Porque quando eu cheguei em Goiânia, eu arrumei o emprego no primeiro dia. Quando eu cheguei, eu arrumei emprego. Eu saí de Lusiânia às 7 horas da manhã, meu pai me colocou no ônibus e me deu R$5 para eu comprar um pastel e comprar um suco.
E essa história eu quero contar muito ainda ela, porque é interessante. Ele me deu R$5, que era para eu comer um pastel e tomar um suco. Eu não lanchei na estrada. Eu cheguei em Goiânia, a primeira coisa que eu fiz foi procurar uma lan house e eu fiz tudo de currículo. De verdade, como tem Deus no céu. Eu fiz tudo de currículo. Ali mesmo, eu cheguei, peguei um ônibus, cheguei ali no setor Pedro Ludovico e saí espalhando currículos ali, na região. E no mesmo dia, eu fui do setor Pedro Ludovico até o shopping, Buriti Shopping, no Cine, entreguei o meu currículo lá e consegui um emprego no mesmo dia. Era auxiliar de serviços gerais em uma panificadora no setor oeste. Era um lugar bem intenso, só trabalhavam homens, muita gente, e foi ali basicamente que eu comecei. Então no primeiro dia, esses R$5 se transformaram em currículos e esses currículos me deu esse primeiro emprego. Isso a gente está falando de 14 anos atrás, né? 13 anos atrás, 13 anos isso, atrás. Aproximadamente. Era ali 2009, eu quero que né? você frise nessa data, 13 anos atrás, para você entender a jornada, tá? Que não aconteceu há 2 meses. Não. Há um mês, ou há um dia, né? Sim. São 13 anos, continua. Então, foi exatamente nesse período, né? Eu tive essa transformação assim, porque daí então, né? Continuando, daí então eu trabalhei um período como auxiliar de serviços gerais e até legal contar uma parte assim, porque são essas partes que levantam a gente, né? Teve um momento lá, eu estava trabalhando nessa lanchonete e me esforçando muito, porque eu lavava banheiro, prato, chão, não tem problema, eu vim para trabalhar e era o que tinha no momento e eu estava ali disposto ao que fosse para levar dinheiro para casa, levar o alimento para dentro de casa e ajudar a minha mãe, que estava passando por um período muito difícil. Meu padrasto tinha sofrido acidente, ele estava na cama, ela estava tendo que cuidar de tudo, inclusive até questões pessoais ela tinha que fazer, ajudar ele, ela estava com depressão e a gente morando numa situação muito ruim, basicamente assim, 1 quarto e um banheiro, praticamente. Então era muito difícil as condições financeiras naquela época. Então eu cheguei para trabalhar. E eu lembro um dia que eu estava aqui, né, limpando o chão dessa panificadora e um gestor lá, no final do dia, eu dei uma respirada e apoiei em cima do Balcão. Eu apoiei ele em cima do rodo que eu estava utilizando. E aí, naquela hora, ele veio e me deu um cutucão nas costas. Vamos, não para não, continua. Isso não tinha mais ninguém dentro da panificadora, já era fim de dia. Aquilo lá, assim, na hora, me deu uma certa revolta, né? Eu fiquei meio revoltado, assim, mas aquilo lá foi... Eu abaixei a cabeça, continuei fazendo meu trabalho e falei assim, eu vou trabalhar o que for necessário, mas eu vou vencer na vida. Eu vou ter condições financeiras de dar uma qualidade de vida melhor para minha família, para minha mãe. E até aquele momento eu não era casado, né? Era solteiro, não tinha filhos. Mas eu falei aquele dia que eu ia vencer. E aí então eu tive outras oportunidades de trabalho. Trabalhei na telefonia, trabalhei em lojas de roupas como repositor de estoque, trabalhei na telefonia como consultor de vendas. Foi ali que eu me encontrei com vendas. Realmente foi quando eu trabalhei em uma operadora, né, de telefonia e ali eu vi que eu poderia ajudar muitas pessoas, porque eu era um dos únicos, tinham mais de 40 colaboradores na loja, eu era um dos únicos que pegava a situação do cliente e queria resolver. O cliente chegava com uma conta absurda de telefonia que tinha feito, eu sentava com ele, montava os pacotes e ajudava. Ajudei tanta gente que teve um ponto, esse rapaz eu lembro dele, e ele, uma certa vez ele chegou com uma conta altíssima, sabe? E eu peguei, sentei com ele e falei assim, eu consigo te ajudar, consigo abaixar para 30% disso aí. Ele pegou e levantou e falou assim, várias pessoas já pegaram a minha conta e tentaram me ajudar, nunca conseguiram. Se você conseguir, eu vou te dar um presente. E eu peguei, eu falei, eu consigo. Fiz o procedimento para ele. Um mês depois, ele chegou na loja
e ele era um policial federal. Ele chegou na loja assim com cara de nervoso e veio andando para o meu rumo, bateu a fatura no balcão e falou assim, olha só o que você fez. Eu peguei e assustei, né? Dei aquela assustada assim, falei, meu Deus do céu, o que aconteceu? Aí eu peguei aquela conta e puxei. Tava menor do que os 30% que eu tinha oferecido. Ele começou a rir, falou assim, assustou, né? Pois é, você conseguiu me ajudar. Eu usei do mesmo jeito, da mesma forma e realmente veio menor do que você havia prometido. Naquele dia ele me ofereceu um emprego, a esposa dele era gerente de banco, ele me ofereceu um emprego. Naquele mesmo dia ele me deu um iPhone, cara. Ele cumpriu a palavra dele. Ele me deu um iPhone de presente e me ofereceu um emprego. Só que naquele momento eu já estava com a intenção de ser empreendedor. Naquele momento eu já estava com a intenção de abrir o próprio negócio. E aí eu não aceitei, deixei as portas abertas, né, mas não aceitei aquele oferta de emprego no banco, que já era bem melhor de onde eu estava, né, o salário melhor e tudo mais. Então, mas a grande virada de chave mesmo, então assim, eu tentei várias coisas, Rodrigo. Eu tentei, trabalhei numa empresa de representação, marketing multinível, né, assim, trabalhei. É interessante o mecanismo deles, assim, não é um modelo de negócios que para mim funcione, mas é interessante a forma que eles se apresentam e tudo mais, então eu tive um pouco de experiência. Ao mesmo momento eu trabalhei em desenvolvimento de sites, eu era muito bom para vender sites, mas eu era péssimo para programar o site. Então assim, eu tinha facilidade para vender, mas dificuldade para programar. E também abri um pequeno negócio, isso tudo ao mesmo tempo. Abri um pequeno negócio de personalizados. Havaianas personalizadas, caneca personalizada, camisa personalizada. Esse aí foi o maior dos meus fiascos. Esse aí realmente foi... Eu não faturei R$1 com essa empresa, porque eu errei em tudo. Sabe, assim, até para quem está assistindo, para quem vai abrir um negócio, é muito importante que você abra dentro do seu ramo de atuação, ou algo que você já conheça, ou que você estude muito para abrir. Foi o que eu não fiz e foi uma das empresas que eu fiz maior investimento e realmente não tive lucro em nada. Realmente ali foi para aprender mesmo, eu paguei para aprender. Então, chegou um momento que eu, numa situação, eu já estava namorando, e aí a minha namorada, né, que hoje é a minha esposa, ela falou assim, Léo, eu vi um anúncio, uma faixa de ilha, casas à venda, entrada a partir de X, eu era entrada muito baixa. E aí ela falou assim, vamos lá ver essas casas? Ela já dá a intenção de casar, né? De casar e tudo mais, assim, eu ainda namorando ali. Nesse momento eu estava passando sérias dificuldades financeiras, eu tinha uma moto, ela estava com busca e apreensão, a gente estava morando num lugar muito simples, eu já não estava ajudando mais em casa, porque eu estava desempregado, tentando esses empreendimentos, né? E aí foi quando um colega me convidou para ser corretor. Ele falou assim, Leonardo, ó, tal dia, era uma segunda-feira, vai ter uma reunião. Por que você não vai? Você se comunica bem e tudo mais, aparece lá. E eu peguei e fui. Assim, de paraquedas mesmo, caí de paraquedas. Eu falei, eu não tenho nada a perder, eu vou. Então eu fui. Cheguei lá, me brilhou os olhos, porque o salão de vendas estava cheio, tinha uns 50 corretores ali, estava tendo premiações, eles estavam premiando roupas de grife, estavam premiando calculadoras HP, estava premiando cheque de R$1.000, R$2.000, R$3.000, muitos carros bacanas ali na frente do escritório, né, do salão de vendas. E aquilo ali eu falei assim, rapaz, bacana isso aqui, né? Bacana, ainda não me encontrei e quem sabe? E eu tentei. Lá realmente não era igual hoje é a nossa empresa. Nossa empresa, a gente treina, capacita, instrui, coloca tudo de forma correta, né? E realmente transforma, modela o profissional para ele entrar e arrebentar no mercado, daqui a nos pouco negócios. A gente fala da Calma.
Maravilha. Mas naquele momento não, entendeu? Eu recebi uma tabela de vendas, eu não tive treinamento, eu não tive instrução realmente. Mas uma pergunta eu quero te fazer, Léo. Quando você viu tudo isso, te brilhou os olhos? Me brilhou os olhos. Foi aquela coisa assim que você olhou, o coração já bateu mais forte? Bateu mais forte, foi. Quando eu tive lá, naquele momento lá que eu vi assim, que eles estavam vendendo casas, apartamentos, teve um corretor lá que tinha feito umas 7 vendas em um único mês, que ajudou 7 famílias a sair do aluguel, a realizar essa conquista, aquilo ali. E eu falei, ainda, tô vendo pessoas ajudando outras a realizar o sonho. E ainda eles estão realizando os seus próprios sonhos, tipo, comprando carro bacana, casa própria, recebendo cheque de premiação ali de R$3.000. Aí foi algo assim que eu falei, rapaz... Isso foi o que realmente... A transformação na vida de outras pessoas. Sim, de outras pessoas. Cara. E naquele momento ali, eu falei, eu quero. Então eu recebi aquela tabela de vendas e eles falaram assim, agora você vai para a rua e trabalha. Então, naquele momento, Rodrigo, o que eu fiz? Não tem aquelas resmas de folha Chamex? Eu fui na Lan House, era o dinheiro que eu tinha. Fui na Lan House, mandei imprimir assim, casas à venda, entrada a partir de X, a mesma propaganda que chamou a atenção. Inclusive, a gente foi nessa visita, né, assim, antes de eu me tornar corretor, a gente foi na visita nessa casa com a minha esposa, né, que na época era minha namorada. E aí, nessa visita foi quando eu conheci esse rapaz. Foi ele que me convidou, né? Que hoje é um amigo. Então, naquele momento ali, assim, eu vi uma oportunidade. Então eu peguei e fui pra rua. Fiz essas Chamex, imprimi tudo. Casas à venda, entrada a partir de tanto e o meu telefone de contato. E aí, então, eu comecei... Olha só para você ver a forma que eu comecei, Rodrigo. Eu colava isso em pontos de ônibus e postes em grandes avenidas. Eu ia com a colinha, colava lá. Esse foi o começo. Esse foi o começo. E dessa forma eu fiz a minha primeira venda no meu primeiro mês. E a minha remuneração que eu recebi em uma primeira venda foram 3 meses de salário do antigo trabalho. Então aquilo ali foi outra coisa que assim, eu falei, olha, e vou contar essa história dessa primeira venda. Quando eu fiz essa venda, assim, eu não tinha treinamento e capacitação nenhuma. Então eu cheguei a abrir o imóvel, o cliente entrou, viu e quando ele saiu eu falei assim, e aí, gostou? Eles falaram, gostamos. E eu não sabia que tomada de decisão que eu tinha que ter ali naquele momento, que postura que eu tinha que ter para fechar o negócio. Eu despedi do cliente, fui embora e ele também foi embora. Passou uma semana, esse cliente me ligou, Leonardo, você sumiu, não entrou em contato comigo mais, eu quero o imóvel. Eu estava esperando você. Então, assim, não foi eu que vendi, ele que comprou, entendeu? Show de bola. Léo, eu acho que todo esse parâmetro que a gente trouxe até agora foi para entender como que você chegou até esse exato momento. Sim. A gente vai para o intervalo agora e na volta do intervalo eu quero que você passe para a gente o hoje. Como que tá hoje, quem é a Prado hoje, tá? Nessa nossa jornada no Perfeito. Que a gente vem. Geis, uma parte, né, da história do Leonardo, ele já contou uma grande parte, acho que é a parte de maior dificuldade que modelou a história dele, que trouxe ele até hoje. Mas agora talvez o ponto de virada, né, aquele momento que vira a chave, realmente. Eu queria que, Léo, você compartilhasse isso com o pessoal, esse momento, o momento que realmente virou a chave. Perfeito. Então a grande virada de chave aconteceu o seguinte, eu iniciei, fiz essa primeira venda e depois eu fiquei 6 meses sem vender. Por quê? Eu estava perdido. Eu tinha 4 negócios, representação dessa empresa de marketing multinível, desenvolvimento de sites, os personalizados e tinha iniciado no mercado imobiliário. Eu estava perdido, eu não tinha foco, não tinha direção. Então ali, um certo dia eu saindo da casa de um colega, eu estava num momento mais difícil, um dos momentos mais difíceis da minha vida. Eu sabia fazer uma oração a Deus, né? Porque eu tenho muita fé no Deus Todo-Poderoso e muita fé em Jesus, o grande líder, o grande mestre. Então, naquele momento, a oração que eu pedi era para ele me ajudar.
Era uma oração muito simples, alguns segundos eu pedia essa ajuda para ele. E então, um dia ele ouviu essa oração, eu estava saindo da casa desse colega e eu ouvi claramente, como eu estou aqui na sua frente agora, a voz dele: você não pediu a minha ajuda, eu estou aqui para te ajudar. E foi essa frase. Daquele dia em diante eu mudei muitas coisas na minha vida, muitas coisas. Eu transformei mesmo. Eu tinha algumas coisas que me atrapalhavam, algumas questões assim que me afastavam de Deus e do meu propósito. E ali eu tomei essa decisão. Eu parei com tudo isso, da noite para o dia. E ali foi a grande virada de chave. E naquele mesmo dia, eu fazendo a leitura da Bíblia, veio uma frase assim na minha cabeça: você vai desistir dos seus sonhos até quando? Porque tudo que eu começava a fazer, eu começava a sonhar com aquilo. Eu sonhava vender sites para o Brasil inteiro, eu sonhava ser representante dessa empresa no Brasil inteiro, eu sonhava explodir essa empresa de personalizados, eu sonhava em vender imóveis a todos que eu conhecesse. Só que eu não tinha uma direção. E sempre que eu começava e dava os primeiros problemas, eu desistia. Então foi ali que veio essa frase na minha cabeça: você vai desistir dos seus sonhos até quando? Então naquele dia, naquele momento, eu refleti no que eu ia querer e eu decidi me tornar o melhor corretor de imóveis do mundo para o meu cliente. Não estou dizendo que o meu colega, o outro profissional, não seja o melhor do mundo também. Eu decidi me tornar o melhor para o meu cliente. E já trazendo esse parâmetro, vou até pedir para o pessoal aí da coordenação da produção colocar o vídeo do que a Prado faz e como que realiza, para ficar mais claro ainda para vocês. Se a produção puder colocar para a gente o videozinho. Realização de um grande sonho. A gente vai poder mostrar para eles que todo sonho se torna realidade se você confia, se você acredita e tem fé. Fala família, tudo bem com vocês? Ó, bora lá pra casa nova? Bora! Fechou! Realização de sonhos. Quando nós falamos de conexão, é isso que nós estamos falando. O quanto o que você faz, realiza sonhos. Eu acho que toda essa conversa, todo esse papo que nós estamos tendo aqui junto com o Léo, é exatamente sobre isso. O quanto nós conseguimos realizar o sonho. E aí a gente trouxe antes a virada de chave. A virada de chave dele só foi possível porque ele entendeu que ele tinha uma missão, que era ajudar outras pessoas a realizarem o seu sonho. Olha o tamanho, a dimensão disso. E Léo, eu queria que você agora não falasse mais do que passou, porque essa parte acho que já ficou muito clara pra galera, que a jornada ela é árdua, ela é doída, não é fácil. A gente tá falando de 13 anos para se estar aonde estamos hoje, né? Sim. E que é a pontinha do iceberg de tudo que ainda vem. Mas eu queria que você falasse o que é a Prado hoje para você, para os seus colaboradores, para as pessoas que estão à sua volta. Maravilha. Nós temos um propósito muito definido e orquestrado e implantado dentro da empresa. É a nossa cultura mesmo. Levar moradia de qualidade ao mundo. Isso até às vezes soa assim, né? Poxa, mundo. Mas esse é o nosso desejo. A gente começou pequeno, a gente tem subido degrau por degrau e essa é a nossa intenção. E quando a gente fala levar moradia de qualidade, é realmente entregar algo incrível para o nosso cliente. É entregar não só para o nosso cliente, mas para os nossos colaboradores, parceiros de negócios, investidores, essa transformação. Então a gente quer, através do mercado imobiliário, levar moradia de qualidade ao mundo e gerar transformação na vida das pessoas. Esse é o nosso sonho, o nosso propósito definido e desenhado como uma rota de GPS. Legal. E aí, hoje, você falou, Léo, que hoje você já tem 3 empresas. E eu queria que, para as pessoas entenderem a dimensão, né? Você falou, começamos pequeno, nós já mostramos e falamos um pouquinho da sua jornada. E hoje, você auxilia quantas pessoas dentro das suas empresas hoje? Olha, dentro da
Prado Imóveis, que é a nossa força de vendas, nós temos aproximadamente 50 colaboradores ali, parceiros de negócio associados, né? Dentro da construção é muita gente. Assim, são muitas pessoas envolvidas, né? Mas hoje, só nas construções que a gente está executando, no mínimo aí 30 pessoas, sabe? Ali trabalhando, levando o pão de cada dia. E na parte de crédito, nós temos também alguns colaboradores, né? Na parte de crédito, na construtora eu tenho 2 sócios, né? Que é o Douglas e o Renes, grandes empreendedores. Na parte de crédito imobiliário, eu tenho a minha esposa, a Leila, e nós temos colaboradores também que trabalham conosco, né? Então, assim, tem um time legal aí, aproximadamente aí quase umas 80, 90 pessoas, né? Que fazem parte. Nós estamos abrindo uma nova loja em Aparecida de Goiânia, que eu tenho certeza que vai ser um sucesso também. Fica bem no centro. Fica bem no centro ali de Aparecida de Goiânia. A gente está trabalhando um novo time lá e a gente vai levar moradia de qualidade também para Aparecida de Goiânia. Caramba, que show. Cara, eu fico muito feliz em te receber aqui e ouvir essa história, porque assim, tanto para mim quanto para as pessoas de casa, a gente precisa entender que o sucesso ele não cai do céu. Ele é construído passo a passo. Mas acho que a base de tudo, e desde o começo até agora, de tudo que a gente foi falando aqui, eles finalizam em uma coisa, chamada vendas. E talvez só de falar a palavra vendas, algumas pessoas que estão ouvindo a gente já ficam ofendidas. Ah, vendas, pelo amor de Deus, não gosto que venda para mim, não gosto disso. Mas deixa eu te falar uma coisa. Pode ser até duro para você, mas o que realmente vai mudar a sua vida, a vida das pessoas que você ama, são as vendas. Então, assim, se você não aprender a vender, a desenvolver essa habilidade, você nunca vai sair do ponto que você está. O Léo é uma prova disso, ele está aqui. O que fez ele chegar onde ele está hoje foi ele desenvolver essa habilidade de vendas ao decorrer da sua jornada. Vendas, ela é uma habilidade, como qualquer outra habilidade na sua vida, você deve desenvolver ela, você pode desenvolver ela. Independentemente do que você faça hoje ou como você faz. A mensagem do nosso programa, do programa Conexão, é essa. Você aprender a desenvolver as habilidades e competências que você precisa para você crescer e evoluir. E para a gente poder finalizar esse programa, eu gostaria que o Léo deixasse uma mensagem, Léo, para as pessoas que estão nos ouvindo. Perfeito. Uma mensagem que seja para essa pessoa que ainda não está empreendendo, que talvez está travada, que talvez tenha um projetinho ali engavetado, e que vibra o coração dela. Queria que você deixasse essa mensagem para eles. Olha, tem uma frase que eu acho muito bacana, mas antes de falar essa frase, só quero dizer que o conhecimento, o desejo, a vontade de buscar aprender a desenvolver uma habilidade, igual o Rodrigo falou, isso é o grande diferencial para que você possa crescer e ter sucesso em qualquer negócio que seja. Mas a grande frase é assim: nenhum obstáculo é grande se a sua vontade de vencer for maior. Então não existe obstáculos grandes ou gigantes ou imensos que podem parar a sua vontade de vencer se ela for maior. É isso que eu acredito. Show de bola. Léo, muito obrigado pela sua presença aqui, meu querido. Valeu, muito obrigado, Rodrigo, pelo convite. Você que está aí de casa, muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado por você que está nos assistindo, você que vai nos ver aí no YouTube, gratidão mesmo por você estar aqui junto com a gente. E na próxima quarta-feira, às 11 horas da manhã, nós estamos aqui de volta no canal 32.1 ou pelo site, tá bom? Fica com Deus e até mais.